Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus pela oportunidade que temos nessa noite abençoada de estudarmos uma porção da palavra do Senhor, e eu convido os irmãos amados para lermos na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Você tem então os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você tem Atos, você tem Romanos, você tem 1ª e 2ª Coríntios, e aí você tem a carta aos Gálatas. Tudo bem? Todos acharam? Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas é a primeira carta de Paulo. Paulo tem várias cartas. Você vê que ele já escreveu aos Romanos, aos Coríntios, à igreja de Corinto, escreveu aos irmãos de Tessalônica, de Filipos, escreveu para pessoas como Timóteo, a Tito, a Filemão, mas a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas. Às vezes você pensa que foi Romanos, né? Porque você pensa que há uma cronologia, já que está lá o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, aí vem carta de Paulo aos Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, mas não está em ordem cronológica o Novo Testamento. Então a primeira carta que Paulo escreveu, registrado, é Gálatas. É possível que seja entre o ano 49 depois de Cristo, depois da sua primeira viagem. Ele já tinha feito a sua primeira viagem, e ele tinha passado numa região chamada Galácia. A Galácia, onde estão os Gálatas, Paulo passou por algumas cidades, por isso que ele fala aqui, aos Gálatas não é uma igreja, que nem, por exemplo, a igreja de Tessalônica, ou a igreja de Filipos. Aqui ele fala para os Gálatas, porque a Galácia é uma região, tinha várias cidades. Você vê isso em Atos 14, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 14, fala que Paulo pregou no Icônio, em Listra, em Derbe e Antioquia da Pesídia, são cidades da Galácia, e lá Paulo levou o evangelho,
e passou por situações muito traumáticas, por situações de perseguições. Ele quase morreu, ele foi apedrejado, ele foi muito perseguido nessa região da Galácia, mas por onde ele passava, o Senhor Jesus usava Paulo. Paulo e Barnabé foram eles que fundaram igrejas nessas cidades. E o Senhor Jesus salvou tanto judeus como gentios, e foi formando pequenas igrejas, pequenas comunidades cristãs por onde ele passava. Ali, Paulo separou obreiros. Aqui a palavra grega é episcopos, que foi traduzido por anciãos, ou presbíteros, ou superintendentes, tudo a mesma coisa, vem da palavra episcopos. E então ele deixou ali pequenas comunidades com o seu pastor, com o seu bispo, e depois ele foi para Antioquia, na Síria. Chegou na Antioquia, porque veja, são duas Antioquias. A Antioquia da Pisídia é na Galácia, a Antioquia da Síria é outro local. E na Antioquia da Síria, ele foi lá dar o relatório da sua primeira viagem missionária, porque foram os irmãos da Antioquia da Síria que enviaram Paulo e a Barnabé para a primeira viagem missionária. Então Paulo voltou para Antioquia na Síria para contar os resultados, que nem esses irmãos que vão para missões, e depois eles vêm contar o resultado, o que aconteceu. E os irmãos da Antioquia da Síria se alegraram, ficaram felizes. Que maravilha, o que o Senhor Jesus está fazendo entre os gentios. Porém, em Atos capítulo 15, está escrito: então, alguns que tinham descido da Judeia, ensinavam os irmãos: se vocês não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não poder salvar-vos. Isso aqui é um outro evangelho, irmão. Um outro evangelho. É por isso que Paulo inicia a carta aos Gálatas, falando para os Gálatas: mesmo se um anjo do céu pregar um outro evangelho, além do que já foi entregue a vocês, ele usa a palavra grega, anátema, significa amaldiçoado. É maldito quem ensina outro evangelho. Que evangelho? Não o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós somos salvos pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo no Calvário. É pela fé em Jesus. Todo culto, quase, a gente faz o convite: quem quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então é a fé em Jesus, é crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é arrepender da vida velha para nascer de novo em Cristo Jesus, o Senhor. Mas os irmãos da Judeia passaram lá na Galácia e começaram a dizer: olha, irmão, se vocês não circuncidar, se vocês não passarem pelo rito da circuncisão, vocês não são salvos não, irmão. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, você não tem salvação não. Era isso o evangelho que eles estavam pregando. E aí, Paulo foi para Jerusalém para falar com os irmãos, para a igreja, vamos dizer, a igreja principal, era a igreja na Judéia. E Paulo então, no capítulo 15, não só Paulo, mas Barnabé também, foram até Jerusalém para falar com os pastores de Jerusalém. Possivelmente o pastor presidente de Jerusalém era Tiago, irmão do Senhor. Não Tiago, irmão de João, porque esse já tinha sido martirizado. Está lá no capítulo 12, o Tiago, irmão do João, já tinha sido martirizado. Esse Tiago aqui que eu estou falando é o irmão do Senhor Jesus. Ele era o pastor de Jerusalém. E ele presidiu essa reunião, e foi uma reunião tensa num primeiro momento, porque os irmãos judeus, muitos tinham vindo da seita dos fariseus, e eles achavam que os gentios não podiam aceitar Jesus sem antes guardar a lei de Moisés. Eles achavam que para aceitar Jesus,
você tinha primeiro que guardar o sábado, não comer qualquer tipo de comida, ser circuncidado, seguir a lei de Moisés. Achava isso. E o apóstolo Paulo, que teve uma revelação, falou: não, irmão, basta aceitar Jesus como seu Salvador, e se você é salvo, se você crê de todo o teu coração. Paulo fala isso em Romanos 10, vamos ler Romanos capítulo 10, olha só o ensinamento do apóstolo Paulo, aqui, ele fala da confissão, capítulo 10, da carta de Paulo aos Romanos, versículo 8, olha só o que diz a palavra do Senhor: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém, irmãos? Então a pregação era essa. Paulo fala isso para o carcereiro de Filipos, no capítulo 16 de Atos, versículo 32, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. É certeza de salvação, sim, se você creu de todo o teu coração, se você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, se você confessa Jesus Cristo, você está salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Porque a salvação não vem da sua capacidade. Abra aí sua Bíblia em Efésios, depois de Gálatas, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, olha o que diz, o versículo de número 8 e 9, glória a Deus, olha que coisa mais linda, porque pela graça sois salvos, aleluia. Não estou ainda não, irmão, irmão, eu não tenho certeza de salvação. Irmão, eu cansei de ouvir gente falando essa bobagem. Não, irmão, eu não tenho certeza, eu sou um pecador, você é mesmo. Mas você não é salvo pela sua capacidade, meu irmão. Você não é salvo pelos seus méritos. Não é porque você tem condições, porque você estudou, porque você vem todo dia na igreja, não é nada não é por isso. Você é salvo porque Deus te ama e você acolheu o grande amor de Deus. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Então Atos capítulo 2 versículo 8 diz: porque pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te ama. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Então não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pela nossa capacidade, nós somos salvos pela obra expiatória do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala claramente, porque o Evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a certeza de salvação você tem, porque você confia nos méritos de Jesus no Calvário. Você tem essa convicção, porque os seus olhos estão no Calvário, porque Jesus morreu por você, porque o Verbo se fez carne e derramou o sangue dele por você, e essa fé, nesse sacrifício, nessa obra de redenção, te dá certeza de salvação. Não é por você, não,
Aí a pessoa, mas irmão, eu sou um simples homem, uma simples mulher. E daí? Se você confia no Senhor Jesus, se você crê em Jesus, você está salvo. Jesus falou em João capítulo 6, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é terá, não. Tem. E eu ressuscitarei no último dia. Ah, mas a Bíblia fala, se eu permanecer até o fim, eu serei salvo. Sim, se o seu fim for agora. Aí que está a questão. Não, irmão, é se eu permanecer até o fim. Sim, mas se o seu fim for hoje, você tem a convicção de salvação? Tem, irmão. Porque você crê no sacrifício de Jesus. Não é pelos seus méritos. Não é pela sua capacidade. Isso tem que ficar claro. E os judeus foram lá. Eles tinham aceitado a Jesus também. Mas foram lá falar para os irmãos. Não, irmão, você não está salvo, não. Olha, eu vou repetir a leitura aqui de Atos 15. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 15, irmãos. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não pode salvar-se. Olha só que absurdo, irmão. Porque estava ensinando outro evangelho. Estava ensinando que para você ser salvo, você tem que fazer boas obras. Salvação pelas obras. O mundo é que faz isso. Tem um monte de religião aí, até religião boa, irmão. Não estou dizendo que é uma religião ruim, mas que está ensinando as pessoas a ser salvo pelas obras, pelos seus próprios méritos. Aí a pessoa fala, você vê, né? Hoje eu já fiz a minha caridade. Ai, que fraqueza. Você vê, né, irmão? Você vê, eu sou uma pessoa boa. Eu dou cesta básica. Eu ajudo os outros. Sim, mas você quer ser salvo por isso? Miserável, pobre, nu, pecador, está longe do plano de Deus. Não é por isso. As boas obras você faz porque você já está salvo, não para ser. Ninguém deve fazer obras boas para ser salvo. Vai fazer boas obras por ser salvo, por receber o perdão de Jesus na sua vida. Você vai produzir. A árvore produz fruto bom, a árvore boa produz fruto bom. Então você vai produzir frutos, mas por ser salvo, não para ser salvo. Essa é a grande diferença do que é evangelho e do que ensina a religião no mundo. A religião vai te ensinar a fazer boas obras para ser salvo. A religião vai te ensinar a praticar boas obras. É o que o judeu ensinava aqui, ó. Eu vou repetir. Se vós não circuncidardes, falou isso para os irmãos. Circuncidar, circuncisão. Se você não circuncidar, conforme o uso de Moisés, não pode salvar-vos. Em outras palavras, você não é salvo. E tem gente, irmão, hoje que vive assim. Não, irmão, para você ser salvo, você tem que ser aqui da minha igreja. Está cheio de seita religiosa falando isso. Você quer ver uma característica de um grupo religioso seitário, miserável, que está oferecendo algo que não tem? Se você for aqui da minha igreja, você é salvo. Não, senhor. Você é salvo porque você aceitou a Jesus como seu Salvador. Não é porque você é dessa fé aqui, não. Agora está cheio de igreja e de grupos religiosos com esse espírito. Aqui é a graça, aqui é a arca. Para você ser salvo, você tem que fazer parte desse grupos cheio de hipocrisia, cheio de pecado, cheio de murmuração, cheio de iniquidade, vive uma vida miserável, cheio de problema, porque não nasceram de novo. Salvação é pelos méritos de Jesus no Calvário. Irmão, você pode ter a carteirinha da Assembleia de Deus, a carteirinha número 1. Se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, se você não confiar nos méritos do Calvário, você simplesmente é uma carteirinha, não serve para nada.
Nós dependemos da obra expiatória de Jesus. Você tem que confiar em Jesus, clamar pelo nome Jesus, invocar o santo sangue de Jesus, exercer fé em Jesus, e não confiar no braço da carne, nas organizações humanas. Tem um monte de gente decepcionado, porque confiou nas organizações humanas, que são passageiras, que cometem erros, mas a nossa fé tem que ser em Jesus. E aí o que Paulo e Barnabé fez? Foram para Jerusalém consultar os apóstolos, Tiago, Pedro, João. E aí os irmãos falaram para eles, olha aí na sua Bíblia, no capítulo 15. Aliás, esse assunto foi abordado na última aula, né, da escola bíblica dominical, inclusive, a Assembleia de Jerusalém. Olha o versículo 11 do capítulo 15 de Atos, irmãos. Anote aí, viu, irmão? Você tem que grifar isso aí, porque aí no mundo está cheio de gente falando, não, para você ser salvo, você tem que vir aqui na minha igreja, você tem que cumprir, tem que ser batizado aqui, tem que fazer não sei o que lá. Tem um monte de gente falando essa bobagem, falso evangelho, o evangelho da maldição, irmão. Porque toda denominação que faz isso, todo grupo religioso, ele quer dominar a sua alma, ele quer ter domínio da sua alma. Mas graças a Deus que nós somos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é a cabeça da igreja. Nós não servimos a essa religiosidade hipócrita do mundo. Olha só o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha, irmão, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que somos salvos. Não é por obras. E aí a Assembleia de Jerusalém chega à seguinte conclusão. Versículo de número 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converte a Deus. Não pode ficar perturbando. Não, tem que guardar o sábado. Não pode comer carne de porco. Inventa cada coisa, irmão. Não, o batismo está errado, tem que ser só em nome de Jesus. Tudo obra da carne, irmão. Tudo confusão. Salvação está em Jesus. Não está nesses rituais humanos. Não, você não pode fazer isso, não pode aquilo. O irmão está sem paletó, está em pecado. Deixou a barba crescer, está em pecado. Que história é essa, irmão? Uma coisa é a nossa identidade como grupo, mas isso não pode se comparar à graça de Deus, à salvação pela fé, o poder que há no santo sangue de Jesus. Que história é essa, irmão? De pôr jugo pesado na vida das pessoas, para controlá-las, pensando que a igreja de Cristo é propriedade pessoal. De jeito nenhum, nós somos de Jesus. E aí ele escreve aqui no versículo de número 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue de animais. Foi só isso que eles pediram para a igreja. Irmãos, porque o judeu, irmão, o sangue de animais era usado exclusivamente para o holocausto. Por isso que ele falou, olha, vocês não devem. O judeu não é só sangue, que o judeu não come não, hein, irmão? O judeu não come gordura, sabia disso? Sabe essa picanha que você come aí com essa gordurinha? A lei é pecado segundo a lei, irmão. A lei de Moisés fala, não pode comer gordura, irmão. Mas aí eles nem falaram nada de gordura, graças a Deus, né? A picanha escapou, irmão. O que mais que não pode comer pela lei? Não pode misturar o leite com a carne. Essa macarronada que você faz aí de domingo, sabe essa macarronada, irmã Augusta, que a senhora joga carninha moída lá? Isso é pecado, não é kasher. Porque não pode, segundo a lei de Moisés, misturar o leite com a carne. Eu morei em Israel, a gente ia comer macarronada lá, era só molho de tomate, irmão. Você vai no McDonald's de Israel, não se mistura, irmão Vinícius. Sabe o queijo?
Você que gosta de ir no McDonald's, varão? Tadinho do irmão entregando ouro aqui. Você não pode misturar o queijo, sabe, o queijo com a carne, não pode. Em Israel não pode fazer isso, irmão. Não pode comer peixe que não tem escama. Tem que ter escama. Esses irmãos podem comer traíra, pintado, tudo em pecado, segundo a lei. Não pode. É pecado pela lei. Agora, irmão, coitado do Fernando, você gosta de um pintado, né, varão? Você está frito, irmão. Segundo a lei proíbe. Aí os irmãos falam, irmão, para que ficar falando essas coisas? Vamos fazer o seguinte, irmão, só não se envolva com prostituição, que é coisa de moralidade. Irmão, carne sufocada evita, porque o judeu vai se escandalizar. Se tiver um judeu perto de você, ele vai ficar escandalizado. Sabe o frango a molho pardo? É melhor você não comer isso aqui não, irmão. Mas naquela época, 2000 anos atrás, irmão. Hoje ninguém mais liga para isso. Eu nem sei o que é isso mais. Mas, falou, irmão, evita essas coisas, vai ser bom. Ele não está falando que é para ele falar, vai ser bom para você se você evitar. Porque você não vai escandalizar o seu irmão judeu. É só isso. E ele repete aqui, ó, pode olhar aí. Ó. Vamos ler o versículo 23. Olha o capítulo 15, versículo 23. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, que são os presbíteros, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão na Antioquia, Síria e na Cilícia, saúde. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras, e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões, enviá-los, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Olha o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Não falou nada de sábado, negócio de carne de porco, de circuncisão, de querer guardar a Páscoa, não, nada disso, não vou pôr encargo algum. Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais, obviamente, porque você vê, tem um grupo religioso chamado Testemunha de Jeová que fala que não pode doar sangue por causa desse versículo. Irmão, nem havia transfusão de sangue nessa época. A transfusão de sangue só apareceu depois da Segunda Guerra Mundial, irmão. Pelo amor de Deus, como que ele ia proibir uma coisa que ninguém sabia o que era? É a mesma coisa se Paulo fala, irmão, é pecado apertar a tomada da luz. Mas nem existia naquela época, irmão. Como que você vai falar uma coisa que não existe? Porque é mesmo, segundo a lei. No sábado, se você acender uma luz, sabe essa tomadinha? Se apertar essa tomadinha no sábado, você quebrou o sabate. Essa turma que fala que guarda sábado, guarda coisa nenhuma, irmão. Se você apertar o botãozinho no micro-ondas, você quebra o sábado. É esforço. Lá em Israel, chega no sabate, se você for num hotel, que é um hotel religioso, irmã Severina, sabe o que acontece? A senhora não pode apertar o botãozinho do elevador, porque a senhora quebra o sábado. Então, o elevador fica automatizado no sábado. Se tiver 22 andares, vai parar em 22 locais. Só para não quebrar o sábado, porque se você apertar o botãozinho lá, você quebra o sábado. Então, irmão, as pessoas nem sabem o que estão fazendo. A Bíblia fala que você não pode acender o fogo no sábado. Sabe esse fósforo que você já quebrou sábado? Ah, não, irmão, mas o meu fogão é automático. Você quebrou sábado, se você apertar o botãozinho, vai trim, quebrou sábado. Não pode fazer nada, irmão. E essa turma, você acha que eles fazem? Você acha que eles guardam sábado? Hipócritas, não guardam nada, irmão. Fica falando aí que tem que guardar sábado, mas eles mesmos não fazem.
Porque as coisas são mais complicadas do que as pessoas imaginam. Mas graças a Deus, olha o que o Espírito Santo falou aqui para os irmãos. Falou, não, irmão, os gentios, não esquece esse negócio de sábado, esse negócio de carne de porco, nada disso. Gordura. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês vão evitar coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue de animais, seria chouriço, né, hoje, a carne sufocada, carne com sangue, e da fornicação. Olha só, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Foi só isso, irmão. Por quê? Porque quis preservar a fé em Cristo. Não tem a ver com salvação, se a salvação é em Jesus Cristo. Não é pela capacidade. Agora a pessoa, irmão, o que adianta? Ah não, irmão, você vê, irmão, eu não como gordura, eu não como carne de porco. E daí? O que tem a ver isso aí com a salvação? Salvação, irmão, é a fé no sacrifício de Jesus. Não tem a ver com obras humanas. Isso que tem que ficar claro para nós. Porque quando você descobre isso, você tem prazer em orar. Você entra no seu quarto, abre, Jesus, obrigado, Tu és maravilhoso, o que seria de mim se não fosse o Teu sangue vertido na cruz do Calvário? Quando você descobre que você foi salvo pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, você passa a ser uma pessoa alegre, feliz, agradecido, por tão grande salvação. Coisa maravilhosa, irmão, se não fosse Jesus, nós não teríamos a menor chance. Imagina, irmão, a Bíblia é claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. O profeta Isaías fala, da planta dos seus pés até os seus cabelos, tudo está contaminado pelo pecado. Mas graças a Deus, oh glória a Deus, isso que me dá alegria, isso que me renova, Jesus me amou, Jesus deu a vida dele por mim, ele derramou o sangue dele, e eu estou salvo pela graça de Deus, glória ao nome do Senhor. Você é salvo pela grande misericórdia de Deus, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Então a salvação é gratuita. Vamos voltar agora para Gálatas. Eu estava dando todo o contexto histórico. Paulo vai exortar os irmãos da Galácia. Sabe por quê? Porque por incrível que pareça, teve alguns irmãos que quando chegaram esses irmãos judeus e começaram a falar que a salva aqui, você para ser salvo você tem que circuncidar. Você acredita que teve irmãos que circuncidaram? Tiveram irmãos que falou, irmão, não sabia, irmão, então tem que guardar o sábado, então tem... E começou a guardar a lei de Moisés, tadinho. Olha que fraqueza, irmão. Então Paulo vai dar uma exortação extraordinária. Versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Você quer guardar sábado? Você quer deixar de comer carne de porco para salvação? Isso é um outro evangelho. Agora, se você é judeu, eu até entendo, é uma questão cultural, né? Se você é judeu, certamente você vai ser, nasceu ao 8º dia, você já foi circuncidado, se você for homem. Se você é judeu, certamente você tem as suas tradições judaicas, está tudo certo, porque é judeu. Agora, camarada não é judeu, não é nada, e vai querer seguir a lei de Moisés, Paulo fala, olha, estou admirado, maravilhado, aqui ele está dizendo admiração, que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo, do favor merecido de Cristo, para entrar debaixo de um jugo. E ele fala, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se você não circuncidar, você não é salvo, você não tem salvação. Quer transtornar o evangelho de Cristo. Mas aí ele fala algo que você tem que guardar no seu coração, irmão. Olha só o que ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Está cheio de gente que diz que viu anjo. É maldito, irmão.
Tem uma religião aí que fala que é um anjo que revelou para ela, um outro livro, outro evangelho, maldito. A Bíblia fala que é maldito. E eles falam ainda, esse aqui é um outro evangelho. É outro mesmo, maldito, amaldiçoado. Está aqui, ó. Seja, vos tenho declarado, seja anátema. Seja amaldiçoado. Não tenha temor. Falsos profetas. Dizem que vê anjo. E vê, é tanta coisa, irmão. Que Deus tenha misericórdia. Você foi salvo pela graça de Deus. Você pertence ao Senhor Jesus. Você não é salvo pelas obras. Você não precisa se gloriar na sua carne, não. Porque você gloria nas coisas espirituais em Cristo Jesus. Assim como já vos tenho dito, ele repete. Agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Então que Deus proteja o nosso coração, irmão. Fique firme olhando para Jesus. Ore mais. Uma das características de uma igreja sadia é quando o pastor, os pastores, incentivam os crentes a terem relação com o Senhor Jesus. Porque tem um monte de igreja aí que faz o fiel ser dependente emocionalmente do pastor. Sendo que você tem que entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar, em nome de Jesus. Você tem que aprender a falar com Jesus. Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Todo dia tem que ler a palavra de Deus. Tem que orar. Tem que glorificar a Deus. Tem que congregar. Porque aqui você está santificado e santificando. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Então, amados irmãos, tenha temor de Deus, ore, cresça espiritualmente, tenha desejo, venha para a escola bíblica dominical. Nós vamos iniciar um novo trimestre, que é o último trimestre, outubro, novembro e dezembro. O assunto importantíssimo sobre a tricotomia, sobre a constituição do homem. Nós, seres humanos, somos constituídos de espírito, alma e corpo. Vem estudar a palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas da manhã, uma aula de maneira sistemática, para você crescer, para você aprender. Tenha prazer nas coisas de Deus, tenha sede de Deus, como o salmista fala, a minha alma tem sede de Deus. Tenha desejo pelas coisas espirituais, você vai ter sensibilidade espiritual, Deus vai abençoar, vai te prosperar, Deus vai abrir portas para você, milagres começarão a ocorrer, haverá um movimento espiritual, o Senhor vai agitar as águas, bênçãos cairão sobre você, sua alma vai ser curada, não haverá mais doenças psicossomáticas sobre você, o seu coração encherá de alegria, você vai ter paz, você vai ter o gozo da salvação. O fruto do Espírito será desenvolvido no seu coração. Faça a propósito. Essa graça de Deus, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos crentes, cheios do Espírito Santo. Deus continua abençoando sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Seja anátema. Qualquer outra conversa, você guarda essa palavra no seu coração, grife aí na sua Bíblia. Ainda que um anjo do céu, ou qualquer pregador, ou qualquer um de nós, ensinar outra palavra além dessa, que a salvação é pela graça, que a salvação é pelos méritos de Jesus no Calvário, e que você pode ter sim convicção da sua salvação, porque não é pela sua capacidade, é o amor de Deus, porque Deus te amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor.